Beleza, fica à vontade, grupo. Apresentação. Então, boa tarde, pessoal. A gente Boa vai... tarde a todos. Pode ir, Larissa. Eu ia Boa só tarde dar a uma todos. Nosso grupo introdução vai mesmo. falar. Tá, pode ir. Não, pode continuar aí. Boa tarde. Nosso grupo vai falar sobre Streptococcus dysgalactiae em peixes. Pode passar aí. Os integrantes do grupo são esses aí: Bruna Maria, Eduardo Ribeiro, Felipe Rezende, Gabriel Leite, Gabriel Silva, Ítalo Barbosa, Larissa Lino, Lucas Cioletti, Luiz Otávio e Thalita Karen. Vamos então. A infecção é causada pela bactéria Streptococcus dysgalactiae, subespécie dysgalactiae. Ela é bem descrita em peixes marinhos cultivados, causando perdas econômicas significativas, principalmente para a cadeia produtiva da espécie do gênero Ciriula, em países asiáticos. A bactéria causa lesões granulomatosas na musculatura dos peixes, geralmente no pedúnculo caudal. O principal sinal clínico observado foi a presença de abscesso na musculatura da região da base da nadadeira caudal. Diversos surtos vêm sendo observados na aquicultura de tilápias no Brasil, principalmente na região Nordeste. Taxas moderadas de mortalidade. A doença causa perdas econômicas para os produtores, seja pela queda do desempenho produtivo ou pela condenação de carcaça dos peixes que apresentam lesões na musculatura. Pode passar aí. Bom, pessoal, a etiologia ela foi descrita pela primeira vez por Rosenbeck, revisada por Franklin, e as informações mais importantes sobre o gênero foram informadas por Stammüller. Pertence à família do Streptococcus, gênero Streptococcus. Em média, existem de 67 a 70 espécies, são 12 subespécies, e ela foi oficializada em 1983, porque o Diagalactae ela foi muito confundida com os outros Streptococcus, como eu não consigo falar muito bem, não, é o Equimilis, não sei como que fala isso certinho, não. Então, ela se confundia bastante. Hoje que os estudos estão evoluindo em torno desse gênero de Streptococcus. Eles são cocos gram-positivos, organizados em pares ou cadeias lineares curtas. Eles são não móveis, não formadores de esporos, não beta-hemolíticos, e eles pertencem ao grupo C de Lancefield. Os grupos de Lancefield, eles são para definição mais características fenotípicas, tipo de hemólise e sorotipagem mesmo dessas bactérias. Pode passar? Bom, aqui eu trouxe essa imagem só para a gente conseguir visualizar a mesma formação em cadeias e dos estreptococos. Pode passar aí. Bonita imagem ali, hein? Fagocitado? Eu acho que sim. Parece um microscópio. Tá. Imagem celular, bem bonita. No ambiente intracelular ali da esquerda. Muito bela imagem. Pode passar aí. Bom, aqui também a gente quis trazer essa tabela. Oi, Ítalo, dá um zoom, vê se você consegue dar um zoom aí para a gente conseguir mostrar a tabela. Essa tabela mostra o primeiro ano de acontecimento de descrição do Diagalactae, o ano, o nome da espécie, o nome científico e a localização onde que ocorreu. Então, em 2002, a gente teve Amberjacks, da Ceriula, no Japão, e no Brasil, a gente teve em 2013,
2003 ou 2007? Abaixa aí, que eu não lembro de qual. O Brasil foi em 2007. É porque tem algumas restrições de 2007 e 2003, né? No norte do Paraná. Então, o Brasil, a gente tem essas duas oscilações, em 2003 e 2007, nas tilápia do Nilo. Pode passar. Como a Larissa falou, o primeiro relato da infecção ocorreu no Japão em 2002, e os animais apresentavam áreas com lesões necróticas, principalmente na região do pendúculo caudal. Além daquela espécie que a Larissa falou, eu achei mais duas, em Brejac e Elotai, que contaminaram também. E a primeira foi em 2007, no Brasil. O primeiro caso que eu achei foi em 2007, no Ceará, que teve um surto de peixe de água doce, né? Teve várias cepas variadas, e as cepas que... Duas cepas no estado de Alagoas, geneticamente divergentes das cepas do Ceará. O surto aconteceu numa fazenda de produção de tilápia do Nilo, igual a Larissa falou também, em tanques de rede. Alguns animais dos lotes acometidos apresentavam abscessos na musculatura, principalmente na região da base da nadadeira, assim observado infecções do SDD em peixes marinhos. Os surtos causados por esses patógenos continuam ocorrendo nas tilápias do Rio Nilo, em tanque de redes, nos estados do Nordeste também. E, em alguns casos, os lotes acometidos estão sendo diagnosticados com infecção cometidas pelo SDD. Essa observação das cepas variadas aí, pessoal, é porque epidemiologicamente não houve nenhuma correlação entre os surtos que ocorreram no estado de Alagoas e do Ceará, porque há uma grande variedade genética dentre as cepas que foram encontradas nesses animais infectados. Pode passar isso. A transmissão. Nos peixes do gênero Cerula, essas infecções experimentais utilizando as rotas invasivas, como a imersão em água contendo a bactéria alveolar, baixa concentração de oxigênio, aumento das taxas de dos compostos nitrogenados, amônio e nitrito, e a elevação de temperatura. A transmissão também é uma transmissão horizontal, contato entre os peixes, com o alimento contaminado, e a disseminação pela água. Passa aí. Não, peraí, volta lá. Vamos com calma aí. Você leu, mas se eu te perguntar o que você leu, você nem vai saber o que você estava falando aí. Vamos colocar uns pingos nos is aí. Você leu aí em cima as formas possíveis de transmissão, e o está embaixo são os fatores de risco ou fatores predisponentes. É isso? Então, em cima, né, aí está mostrando alguns trabalhos experimentais que tentaram definir quais as possíveis vias de transmissão, e foi definido que é possível, pelo menos experimentalmente, tanto que a transmissão ocorra pelo contato direto entre peixe infectado e saudável, pelo contato indireto através da água, né, com dejetos, água contaminada, e, eventualmente, também pelo contato direto a partir ali de feridas, né, de rotas invasivas. Tá? E o que está abaixo aí são os fatores que predispõem a essa transmissão. Não são formas de transmissão, mas é tudo aquilo que pode predispor, aumentar o risco de predisposição e, como consequência, o risco de infecção e da doença nessas tilápias. Tá?
Pode seguir. Bom, o Diagalactae, ele se mescla muito com a Galactae em questões de transmissão, questão de sinais clínicos, algumas coisas podem ser parecidas. E como eu já tinha dito para vocês, é uma bactéria que ainda está sendo pouco estudada, a gente tem poucas informações, então ela se mescla muito, as informações se mesclam muito entre o gênero Agalactae e Ignae, que são os mais descritos em peixes. Então, a gente tem uma patogenicidade complexa e a base genética ainda desconhecida. Bom, o principal sinal clínico seria a necrose, lesão aqui em pêndulo caudal. Eles vão ter alterações comportamentais como hiporexia e letargia, uma natação errática. E aqui as imagens a gente trouxe para descrever, né, um pouco melhor isso, que seria aqui nessa imagem onde tem com o bisturi circulado, onde ele fez a incisão, existe um líquido purulento, que seria o abscesso. E aqui nas outras imagens a gente tem o início das lesões. Aqui ainda está inicial essas lesões aqui, essa necrose, esse tecido aqui vai se necrosar todo e a mancha fica bem feia mesmo. Aqui são imagens internas, né? Foram animais necropsiados. Então, eles apresentam algumas características patológicas. Mostra hemorragia grave na cavidade abdominal desse animal. Temos também hemorragia e necrose nos ovários. Aqui, nas 3 imagens aí, a gente tem a necrose dos ovários e hemorragia interna, que também é o principal dos sinais apresentados. Isso é em camundongos, né? Não, o estudo está em peixe, posso te mandar o arquivo. É em peixe? Oi, Guilherme, não entendi. É no peixe? O artigo que estava aqui era em peixes. Deixa eu até... Beleza. Não, só para eu te mando eles. eu imaginei que fosse alguma coisa em camundongo, porque eu não estou entendendo muito bem a... Não, esse estudo, tá vendo? A gente até colocou a descrição que estava na imagem mesmo. Uma cobaia de 5,6 kg que já estava pronta para ir para o mercado. Aí eles fizeram a infecção, como é que eu falo? A provocada mesmo, só para poder estudar. É uma cobaia. Cobaia é um roedor, né? É cobaia mesmo? É um roedor de 5,6 kg? Eu entendi que seria peixe. Que eu não... Porque as próximas mais que pode chegar a ficar grandinho. Marinho. Se for cobaia mesmo, é um roedor. Quer ver, passa, Ítalo, porque as próximas também são do mesmo trabalho, vê? Aí tá vendo? Aí aqui já mostra mais ulcerado. Mas aí já fala que é de jaca, né? Jaca listrada. E Agora você me deixou na dúvida, Cleber. eu acho que aquilo ali é cobaia mesmo. Não sei, tem que olhar lá. Agora você deu um nó na minha cabeça. Não, é um peixe que chama cobia. Cobia. Tá. É um peixe marinho, de águas salgadas. É um peixe Gabriel salvando a pátria. Então tá bom. Acho que estão entendendo, né? Essa imagem aí dá para ver que é um peixe. Mas naquela outra lá estava bem difícil de identificar e entender muito bem. Mas tá bom. Beleza. Cobia o peixe, não cobaia. Certo, pode passar. Aí aqui nessa imagem a gente já tem uma lesão mais necrosada, né? Então já está mais aparente, uma lesão mais feia mesmo, que é a marca dessa bactéria. Aqui nas imagens microscópio a gente tem a necrose do miocárdio e epicardite no coração e a necrose ulcerática do músculo do Amberjack. Outras características, então, lá no peixe cobia, a gente tem as hemorragias conjuntivas, aqui bem no olhinho aqui que vocês conseguem ver, e catarata ocular, hemorragia ocular e catarata,
e a peritonite, aqui na imagem C, e hemorragia ovariana, na imagem D. Inclusive com bastante aderência ali, né? Isso. Olha a quantidade de aderência ali na imagem C. Ô, Guilherme, no caso, essa parte assim que a gente verifica em necrópsia, né? Eu posso classificar ela como um sinal clínico ou eu classifico como uma patologia? Eu não estou vendo necrose aí, né? Então, Certo. talvez eu veria, pelo menos macroscopicamente, eu não estou vendo. Pode ser que tenha microscopicamente. O que eu estou vendo aí é a peritonite, né, o processo inflamatório da cavidade, hemorragia, áreas de perilia, hemorragia e bastante aderência, né? Bastante Certo. aderência. Tudo isso aí são sinais. São sinais, ok. São lesões. Eu não utilizo o termo, não sei se você perguntou sintoma. Qual foi a sua pergunta? Não, eu queria saber como que eu posso classificar, se eu classificaria essa parte aí que a gente visualiza em necrópsia, né? Como sinal clínico ou como patogenia? Lesões, achados. Prefiro essa terminologia, achados, lesões. Tá? Isso aí depende um pouquinho da linha de pensamento, né? Tem gente que fala que posso chamar tudo de sinais, tem gente que fala que, né, a gente faz essa divisão. Eu prefiro chamar aí, né, a necrópsia de lesões, achados de necrópsia, lesões, Entendi. pós-mortem. Beleza? Mas legal essas imagens aí, viu? Bem interessantes essas imagens. Boa tarde, Guilherme. Em relação ao diagnóstico, a realização do diagnóstico deve ser em animais vivos que apresentem os sinais clínicos da doença, né? E que não tenham sido tratados antes com nenhum antibiótico nos 10 dias que precedem a coleta. O diagnóstico do SDD é importante que o animal com suspeita da doença seja enviado inteiro, sem a retirada de nenhum órgão por necropsia, para que o exame bacteriológico seja realizado de forma mais abrangente e eficaz. Sobre o isolamento do agente das lesões, como abscesso, igual a Larissa falou, erosões, ulcerações, não é recomendado devido à alta contaminação por bactérias ambientais no tecido lesionado, que reduz a eficácia do exame diagnosticado. Os testes de triagem a serem realizados são GRAM, catalase e oxidase. E os resultados obtidos são a observação de copos gram-positivos ao microscópio identificado como catalase negativo e oxidase positivo. Os exames fenotípicos podem ser realizados com testes de provas bioquímicas utilizando o API-20 e STREP. Já os testes moleculares, a sequência de primers para um PCR de Streptococcus dysgalactiae específica, que podem ser utilizadas com a confirmação mais acurada do diagnóstico. E a extração do DNA de amostra de SDD para PCR pode ser realizada pelas metodologias padrão utilizado para bactérias gram-positivas ou com kit comercial de extração de DNA. E para que o diagnóstico seja conclusivo da doença, é realizado pelo isolamento bacteriano e subsequente identificação utilizando métodos fenotípicos e ou moleculares. Resumo da obra. A gente vai fazer esse diagnóstico aí ou com cultivo ou com a PCR. Tá? Vou compartilhar aqui minha tela, mostrar para vocês aqui no site do CDMA as opções que a gente tem. Isso aqui é um formulário para requisição de exames, né, de organismos aquáticos. Estão vendo aí? Sim. Estão vendo aí? E aqui tem toda a resenha, né? Resenha, o material, o histórico, enfim, suspeitas, vai ter que dar a suspeita, né? E aqui a gente tem duas opções para o diagnóstico aí dos estreptococos, tanto do que a gente viu na aula passada, esse e o que a gente vai ver em seguida. Então, a gente pode fazer o cultivo, a seção de bacteriologia. O Streptococcus, ele cresce em aerobiose, né? Ele é um anaeróbio facultativo. Então, a gente vem aqui, ó, cultura para aeróbios. Vai ser um dos testes que a gente vai fazer.
E aí a gente pode também realizar ó, a PCR, o diagnóstico molecular, selecionando aqui embaixo para a nossa amostra. O que vai mudar entre os dois? Objetivos diferentes, a gente pode pedir inclusive os dois. O diagnóstico molecular, a PCR, a gente pode fazer tanto a partir da amostra do peixe, né, dos tecidos, das amostras coletadas do peixe, quanto a partir do cultivo que veio dessa amostra. Vai depender do protocolo do laboratório. Vantagem do cultivo, da cultura, né, que eu posso fazer o antibiograma. Mas aqui, eu posso clicar aqui, né, no antibiograma. Mas aqui a literatura mostra, a legislação limita e a literatura mostra, né, que nós temos um número reduzido de bases que a gente pode utilizar. Não sei se vocês devem falar aí para frente, não vou falar. Mas existem essas opções para a gente. Por que a gente envia, por que a preferência é enviar inteiro o peixe? E vivo, né, de preferência vivo, inteiro e vivo, lógico, né? Ou para evitar, né, a contaminação, qualquer tipo de contaminação ambiental durante a coleta dessas amostras. Contaminação por ambiente mesmo, às vezes pelos próprios micro-organismos presentes na pele. Então é melhor que a gente envie peixe vivo para o laboratório, inteiro, claro, e aí lá no laboratório eles vão fazer essa coleta, né, das amostras para identificar, tentar a identificação. Beleza? Vai lá, pode voltar. O Guilherme, essa parte do diagnóstico foi uma parte que gerou um pouco de dúvida, porque ele tá, como eu falei, o gênero, ele está muito, como eu vou dizer, pouco estudado, então ele se mescla muito ali com a Galactae e o Ignite, então eu poderia dizer que a gente vai seguir os mesmos métodos para esse diagnóstico? Tipo, vou seguir o mesmo método da Galactae? Mesmo método. A PCR, ela diferencia, né, um do outro, ela diferencia as espécies. Entendi. Então, se eu estou na dúvida, por exemplo, a gente vai ver que você viu que tem ali os Vzinho para eu selecionar o que eu quero? Sim. Se eu estou na dúvida, né, dos três, eu seleciono os três. Aí vai ser feita a PCR para tentar a detecção do genoma das três espécies. E aí vai detectar uma, outra, ou até mesmo a associação delas. Mas a PCR, ela tem a capacidade de diferenciar essas espécies, sim, tranquilamente. É isso que ela faz. O tratamento mais recomendado é a antibioticoterapia oral. No Brasil, somente os antibióticos à base de florfenicol são aprovados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento para uso em tilápias. E o florfenicol também ele possui uma maior estabilidade em água, né? Então, o mais utilizado no Brasil seria o florfenicol. Oi, tu passa, por favor. Além disso, ele tem maior distribuição tecidual nesses peixes também. Sim. Que é outras bases, né, que a gente poderia utilizar, por exemplo, aí essas oxitetraciclinas, tem mais dificuldade de chegar no sistema nervoso central. E como eu vou dizer, pouco resultado positivo. Bom, então é importante, pessoal, a gente ficar de olho na resistência dos antibióticos. A imunidade, o sistema imunológico dos peixes ainda está sendo bem estudado e a gente precisa tomar cuidado em questão de concentração versus a espécie do peixe que a gente está medicando e a bactéria que vai ser o alvo. Então, Guilherme, a gente realiza antibiogramas, antes de eu falar bobagem aqui, faz antibiograma em peixe também? Tem como fazer? Pode fazer antibiograma do que você quiser, né? Pode fazer, o ideal... Então, eu posso realizar antibiograma em peixes? Pode, mas como o número de antimicrobianos é bem limitado, né, para utilização comercial em peixes,
Sim, aqui no Brasil é mais limitado, né? Mas lá para fora a gente tem estudos, igual eu trouxe aí desses grupos resistentes, a gente tem os estudos desses outros antibióticos. Igual encontrei estudos que mostraram a resistência do Streptococcus agalactiae com a bacitracina e streptomicina e são sensíveis à gentamicina e trombamicina, extremamente sensível à claritomicina. E outros grupos já são resistentes à oxitreciclina e suscetíveis ao flofenicol e doxiciclina. Hoje em dia também está sendo bem estudado a genotipagem microbiana, que é o REP-PCR e o ERIC-PCR, que vão estudar mais eles vão ampliar, né, essa impressão digital das bactérias, eu diria assim. E como eu tinha dito, o conceito do sistema imunológico do peixe está em constante avanço. Acho que, como tudo dentro da medicina veterinária, a gente está evoluindo cada dia mais, então a gente precisa ter esse cuidado na hora de escolher o antibiótico para utilizar. Bom, o controle e a prevenção da doença causada por Streptococcus dysgalactiae, nos peixes depende fundamentalmente de um manejo sanitário bem estabelecido na propriedade ou na fazenda e do diagnóstico adequado em caso de surtos. A expensão dos peixes durante o processo do abate é de suma importância para identificar possíveis lesões nas musculaturas, sugestivas de infecções. Em algumas fazendas também, a doença pode estar ocorrendo sem que o produtor perceba, uma vez que não existe uma taxa de mortalidade considerável. A identificação da doença o quanto antes permite a adoção de medidas que evita a proliferação indesejada do patógeno, que poderá cometer outros lotes, causando perdas econômicas consideráveis pelo descarte da carcaça do animal que apresentar a lesão. Atualmente, a vacinação é uma das estratégias eficazes para a doença patogênica na aquicultura, e tem um impacto ao reduzir os surtos da doença, principalmente o uso de antibiótico. A maioria das vacinas comerciais para peixes são preparadas de patógenos de células inteiras mortas. Lá no Japão, a vacina de células inteiras inativadas com formalina já foram desenvolvidas e comercializadas e já são usadas para os peixes na âmbar. Essa vacina pode não ser muito adequada para outros tipos de peixe. Aqui no Brasil não foi desenvolvido até o momento nenhum imunoprofilático contra esse agente. A vacinação contra o Streptococcus agalactiae, patógeno mais impactante já na tilapicultura nacional, essa já existe e vem sendo empregada em muitas tilapiculturas. Diante disso, há uma possibilidade de desenvolver uma vacina polivalente contra a dysgalactiae, que tende a ser uma realidade nos próximos anos, aproveitando o procedimento da vacinação para a proteção das tilápias do Nilo, frente a 2 patógenos presentes na piscicultura brasileira. Aqui no cantinho, aqui essa vacina aí já é da Galactiae, chama Aquavac Strep. Uma vacina a ser desenvolvida contra a SDD deve-se levar em consideração a diversidade do perfil genético também apresentado em os isolados de diferentes regiões. Essa variabilidade genética pode ampliar diferentes perfis antigênicos das amostras nacionais. A prevenção do patógeno Streptococcus dysgalactiae é economicamente importante em sistemas de aquicultura em todo o mundo.
devido à complexidade da sua classificação e à patogenicidade. Recentemente, essas pesquisas em larga escala têm um avanço com o desenvolvimento da biologia molecular, como a genômica, a transcriptômica e proteômica. Já o conhecimento de tais estudos já nos ajuda a desenvolver vacinas adjuvantes mais eficazes. E esses estudos combinados podem fornecer novos insights para as estratégias de controle dessas doenças. Beleza. Acabou? Sim, agora teria só o questionário. Ah, beleza. Então, vou fazer alguns comentários aí. Parabéns pela apresentação. E trouxeram um trabalho legal aí, as imagens, gostei muito das imagens. Acho que tem o dedo aí da Larissa, né, que você está sempre trazendo aí alguma informação, né, de trabalhos, de artigos científicos. Isso é muito importante, né, para um aluno avançado do curso, né, trazer informações baseadas em artigos, né. Então, parabenizo demais. Já conheço você, né, Larissa, do presencial, então conheço mesmo e sei aí de como você é diferenciado, né? Parabenizo o grupo também pela apresentação. Esse tema aí é um tema gostosinho demais, viu? Gostosinho não é teminha complicado, viu? Esse trem deu dor de cabeça. É porque igual assim, as informações ficaram muito complexas de se resumir em uma só, porque juntava muito, ela cruzava muita informação do Galactai com o INAI, então é bem complexo de resumir a informação. Eu acho que até no próximo semestre aí eu vou condensar os estreptococos em uma apresentação só. Mas esse estreptococcus aqui, ele é bem diferente, né, dos outros dois, vocês vão ver, vão se lembrar, né? E os outros dois, eles têm uma característica, o grupo aqui vai falar, né, o próximo tem uma característica septicêmica maior, com lesões em outros locais, né, uma infecção generalizada, lesão neurológica. Embora esse aqui também isso possa acontecer, né, eu posso ter essa bactéria invadindo tecidos, invadindo rim, baço, fígado, eventualmente sistema nervoso, mas é o quadro clínico, né, mais compatível, mais característico, são essas lesões cutâneas, subcutâneas e musculares, principalmente naquela região que vocês mostraram, né, próximo à cauda, na base da cauda, na base da nadadeira. O importante que eu achei que faltou aqui, lá no início, vocês mostraram a importância dessa doença, né, que é uma doença que acomete peixes adultos em fase de pré-abate, ou seja, quando isso acontece em peixes adultos em idade pré-abate, qual que é o principal impacto que isso vai causar na cultura? Quando eu tenho uma doença que acomete os animais na fase adulta, em fase de pré-abate. A perda do comércio. Pode falar. A gente vai ter uma perda econômica maior, né, Guilherme? Porque você já teve todo o gasto com o animal, você já gastou gastou dinheiro, gastou vacina, gastou remédio. Então, aí você vai chegar na fase final e vai perder o animal. É igual na suinicultura, quando a gente chega um agente patógeno ali no final. Tipo, dá um micoplasma no final do animal embora, com 150 dias. Então, é uma perda econômica muito grande. Exatamente, vai ser uma perda muito grande porque, né, igual você falou, a gente já investiu, né, no animal durante todo o seu ciclo praticamente. Aí a gente tem esse impacto aí no finalzinho, né, na hora de colher os louros, e aí a gente tem essa doença acometendo, então é justamente essa a importância. Essa doença, ela não tem uma letalidade alta, né, as taxas de mortalidade são baixas, mas aumenta demais o descarte das carcaças, né? A condenação das carcaças, que é praticamente a mesma coisa, né?
o animal não morre, mas a carcaça dele vai ser... Mas você também não recebe por ele. Você manda ele para baixo, mas você não vai receber. Então, do ponto de vista produtivo, é como se o animal morresse. Então, essa é a importância realmente aí o impacto maior é esse aí, realmente, dessa... E uma coisa importante é que os streptococcus, tanto quanto os demais, uma vez que eles são introduzidos nos tanques, muito difícil remover. Aí a gente tem que aprender a conviver com esses patógenos, porque eles não estão presentes só nos animais, infectando os animais, eles estão presentes no ambiente também, inclusive na água, enfim, inclusive formando aí os biofilmes nas instalações, nos equipamentos, o que dificulta bastante demais, né, a remoção e o controle ambiental desses patógenos aí. Beleza? Vamos lá para as questões, então. Sobre o controle e prevenção, é incorreto afirmar. Causa grandes percas econômicas consideráveis pelo descarte da carcaça de animais que apresentarem lesões. Em algumas fazendas, a doença pode estar ocorrendo uma vez que não existem taxas de mortalidade consideráveis. A identificação da doença o quanto antes permite a adoção de medidas que evitem a proliferação indesejada do patógeno. Outros lotes. Letra D, a inspeção dos peixes é tão importante para identificar possíveis lesões na musculatura. Pode implicar diferentes perfis antigênicos dos amostras nacionais de Streptococcus desgalactiae e Streptococcus. Então é a D, né? A inspeção aí vai ser muito... Você acabou de... Foi extremamente importante na identificação das lesões, né, quando elas ocorrem. É D. Vamos lá. Sinais clínicos e 2 para aí o primeiro, hiporexia. Seria o quê? Sinais clínicos? Então aí tá meio estranha, né? Essa vai ficar um pouco complicada, por isso que eu te fiz aquela pergunta de como classificaria patogênese e sinais clínicos. Então vai ficar meio... Vamos ter que anular essa aqui no final. Vamos lá, essa questão aí o Ronaldo sentiu um frio na espinha. Ele deve ter... Com certeza. Nesse momento, deve ter dado um calafrio lá. Mas eu vou defender porque a gente não teve patologia, tá? Então vou me defender, porque a gente não teve. Foi um negócio, foi aquela que eles disponibilizaram online e só tinha uns vídeos lá online, então a gente não teve. Vou defender a galera aí. Eu lembro, agora eu lembro, era o híbrido, né? Eu vou defender porque... Passa isso aí. Tudo não, isso aí depois do Ronaldo vai querer me matar e não pode. Tudo isso aí são sinais e lesões que podem acontecer nessa doença, né? Na estreptococose aí, Questão anulada. VOF. Então vamos lá. Sobre os Streptococcus, V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Patogenidade desconhecida, verdadeiro ou falso? Eu sei que vocês vão colocar aí como verdadeiro, tá? Mas desconhecido é muito forte, né? Não totalmente esclarecido. Tá? Então, realmente, aí tem alguns pontos, né, que merecem melhor esclarecimento em relação, principalmente, à patogenia da doença. Sim, a dela ser pouco conhecida, né? Os gram-negativos organizados em pares e ou lineares curtas. São gram-positivos. Isso, são gram-positivos. Então, essa seria falso. O Brasil é considerado um país livre? O Brasil fede a estreptococcus. Exatamente. Letargia e necrose.
Pode provocar, né? Pode provocar, sim. Mas, assim, a manifestação clínica mais característica, né, é aquela formação daquelas lesões cutâneas, subcutâneas e musculares. Sim. Mas pode acontecer, sim. Acho que o Brasil fede a Streptococcus não só na piscicultura, né, Guilherme? Acho que Não, em outras áreas também. Na suinicultura também é uma coisa bem complexa. Tudo. todo lugar, todo lugar. Cada Até tem seu Streptococcus aí que enche o saco. No caso, bovinos, eu acho que sempre é dor de garganta. não sei se cão e gato tem tanto, mas bovino também é a mesma coisa. Bovino tem, né? Sofre na mastite. Cão e gato, eventualmente, mas é menos realmente que as demais, por causa de uma infecção de pele, dermatites, né? Alguma coisa ligada ao trato respiratório, mas normalmente secundário a outros agentes, nada muito, realmente é menos de menor importância do que aí nas outras espécies. Vamos lá. Vamos lá, na questão 4. Isolados do grupo C de Streptococcus galactiae, de diferentes fontes mostraram grau de sensibilidade a diferentes agentes antimicrobianos. Qual base de antibiótico mais utilizado para o tratamento dessa bactéria em peixes? Letra A, gentamicina. Letra B, norfloxacina. Letra C, cefazolina. E letra D, clorfenicol. Clorfenicol, letra D. Os achados de sinais clínicos e patológicos que são úteis de doença em peixes foram relatados em várias espécies de peixes infectados com Streptococcus galactiae. Assinale abaixo os principais. Letra A, morte súbita. Letra B, sinais de ação errática e ingestão de alimentos reduzida. Letra C, natação e desgaste das barbatanas. Letra D, ferida pelo corpo, olhos saltados e ventre retraído. Eu acho que nenhuma dessas está totalmente correta, tá? Eu acho que houve uma confusão um pouquinho aí com os outros, com a galáxia e com o que a gente vai ver. Como eu falei para vocês, esses sinais clínicos de anorexia ou hiporexia, apatia, redução da alimentação, letargia, isso podem acontecer. Mas o que é mais característico, né, são aquelas lesões de pele, tecido subcutâneo e musculatura, frequentemente com aparecimento de abscessos. Tá? Eventualmente, a gente pode ter septicemia com formação de lesões em outros órgãos, até mesmo cavidades, mas não é o mais característico dessa doença, não, tá? Do Streptococcus galactiae, não. Mas seria B aí, eu acho. Seria B. Dentre essas, seria B. Porque esse estudo que a gente comparou era de uma escultura que fez a contaminação, provocou a contaminação para fazer esses sinais clínicos, para selecionar, após a contaminação, o que o animal diferenciaria do outro não contaminado. Então, por isso que teria esses sintomas. Entendi. O B, né? O B ou é o B, né? Falou. É a B. Tá, beleza. Beleza. Valeu. Obrigado. Gostei. Curti. Gostosinho. Assim. Essa doença. Vamos fazer um intervalinho aí de 5 minutos, só para eu tomar uma água ali. E aí o grupo do Streptococcus já pode ir montando aí a apresentação, enquanto eu não volto. Pode ir compartilhando aí, que eu vou só dar um pulo ali, pegar uma água e estou de volta. Beleza? Até daqui a pouquinho.
Beleza, vamos lá? Bora lá finalizar esse tema aí. Streptococcus. Deixa eu ver aqui quem que é o grupo. Pode começar, Guilherme? Pedro, Fernando. Pode, Ana Carolina. Pode começar. Bom, então, o nosso grupo ficou para falar um pouquinho sobre Streptococcus ini em peixes. Pode passar. Os integrantes são... Fernanda? Os integrantes são Ana Carolina Aparecida Silva, Ana Gabriela Vieira, eu, Anderson Carlos, a Fernanda Conceição, a Fernanda Ayala, a Laís Teodoro, Matheus Wallefer e o Eric Silva. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre a introdução. Os Streptococcus ini é considerado um dos principais agentes etiológicos causadores de streptococose em diversas espécies de peixes de água doce e também marinhos. As infecções em peixes causadas por essa bactéria estão associadas a quadros de septicemia e melingocefalite, altos índices de mortalidade e perdas econômicas significativas. O primeiro isolamento e identificação desse patógeno ocorreu em 1976 e foram realizadas a partir de abscessos subcutâneos em uma espécie amazônica de golfinhos de água doce. Desde então, observaram-se infecções por Streptococcus ini em pisciculturas, na maioria dos continentes. Houve surtos de doenças relatados nos Estados Unidos, Canadá, no Caribe, Japão, China, Singapura, Israel, Indonésia e também lá na Austrália. No Brasil, esse micro-organismo foi associado pela primeira vez a um caso de surto em fazendas de tilápia do Nilo, em 2012. Essa bactéria é um dos patógenos de maior relevância para a produção comercial de peixes tropicais, principalmente lá na Ásia. Nesse continente, os principais peixes acometidos são as tilápias, sendo observados mortalidade de 30% a 50% do plantel em casos de surtos. Esse micro-organismo foi, por muitos anos, considerado o principal entrave sanitário para as tilapiculturas naquela região, bem como assim, também no restante do mundo. Apesar de sua importância histórica, os casos de infecções por esse patógeno vêm apresentando um decréscimo nos últimos anos, sendo sobrepujados pelos casos de surtos causados por Streptococcus agalactiae. Adicionalmente, casos de infecções por Streptococcus ini têm sido relatados em seres humanos, principalmente como doença ocupacional, infecções cutâneas, oriundas da manipulação de peixes de cultivos vivos infectados, assim como em peixes ornamentais. Em pessoas imunossuprimidas, teve ocorrências de casos de bacteremia, artrite, meningite, endocardite e osteomielite, que também já foram descritas. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho da etiologia e diversidade genética. O gênero Streptococcus abrange uma ampla gama de espécies bacterianas associadas a um processo infeccioso em seres humanos e em animais, bem como micro-organismos saprófitos e ou não patogênicos. Atualmente, existem 104 espécies e 20 subespécies bacterianas são descritas como pertencentes a esse gênero. Os Streptococcus são gram-positivos, organizados em pares, em cadeias lineares curtas, catalase negativa, eles não são móveis e não formam esporos, além das características fenotípicas. O tipo de hemólise é a sorotipagem, baseado nas antigenicidades e de polissacarídeos capsulares, denominados como grupos de Lancefield, têm sido empregadas para caracterizar as diferentes espécies de Streptococcus. Existem 6 espécies que têm sido descritas como as principais agentes etiológicos
causadores de septicemia e melingocefalite em peixes, a Paraúberes, o Agalacte, Desgalacte, INI, Apocai e Ictalure. No Brasil, a Galacte, a Desgalacte e a INI, elas são descritas como os agentes causadores de septicemia e melinocefalite em tilápias do Nilo. A INI é uma das principais espécies bacterianas do gênero dos Streptococcus. Essa bactéria, ela pode ser encontrada no ambiente aquático, em sedimentos, em peixes portadores e também em outros animais aquáticos. Após sua introdução em uma propriedade, mesmo com a remoção de animais doentes, a bactéria pode permanecer em biofilmes na tubulação, tanques e filtros de piscicultura. O Streptococcus INI, ele é anaeróbico facultativo e cresce muito bem em meios de cultivos, como agar BH1, agar sangue e agar Todhild. Colônias mucoides com áreas beta-hemolíticas após 24 a 48 horas de incubação a 28 graus, em placas de agar-sangue, elas podem ser observadas. Não crescem em ambientes a 10 graus e 45, nem em meios de cultivo com pH elevado, 9,6 acima. Os isolados obtidos dessa bactéria não se enquadram em nenhum grupo de Lancefield, e a identificação bioquímica a partir de kits comerciais é inconclusiva. A caracterização de isolados de Streptococcus INI em grupos, de acordo com as características fenotípicas e bioquímicas e de virulências, é uma forma importante de identificar a tipagem de isolados patogênicos. Porém, essa forma de tipagem não foi capaz de distinguir as amostras invasivas e das não invasivas, assim como os isolados obtidos a seres humanos e peixes. A utilização de ferramentas moleculares para a genotipagem desses isolados tem sido realizada por diferentes metodologias, como as siglas RFLP, que significa polimorfismo de fragmentos de restrição, RAPD, ampliação randômica de DNA polimórfico, e PFGE, que significa eletrosforese em campos pulsátil. O RFLP, eles são isolados de INI, representam padrões genéticos distintos de acordo com a origem geográfica, lá nos Estados Unidos e também lá em Israel, mas não houve uma distinção entre os isolados obtidos de trutas e tilápias dentro de cada região. O RADP, os isolados obtidos de trutas são distintos de isolados oriundos de outros peixes. Na comparação de isolados obtidos de seres humanos e também de peixes, observou-se uma alta similaridade entre os analisados na PFGE. No Brasil, os isolados de tilápia do Nilo apresentam dois padrões genéticos distintos, quando são avaliados pela PFGE. As amostras com diferentes genotípicos foram isoladas de um mesmo caso, mostrando que diferentes clones podem ocorrer simultaneamente durante um caso de surto. A estrutura genética das populações de Streptococcus INI isolados de tilápias em diferentes regiões do mundo ainda são bem desconhecidas. Pode passar. Aí estou passando, mas não está indo. Foi. Eu vou falar sobre a patogenia, né, que até o momento a patogene e mecanismo de virulência do Streptococcus INI são patogênicos, são patógenos para peixes e não são completamente conhecidos, né? O que se sabe é que a bactéria tem a capacidade de invadir a corrente sanguínea dos peixes, infectando seus órgãos. Para que isso ocorra, fatores de virulência como o polissacarídeo capsular e a proteína M-like facilitam a evasão da bactéria do sistema imune do peixe, evitando a fagocitose dos macrófagos. A citolisina S é uma proteína que vai fazer, né, a hemólise nas hemácias,
nas hemácias, e a enzima fosfoglutamutase, ela vai promover a rigidez na parede celular da bactéria, e com isso ela vai inibir a ação dos peptídeos, né, antimicrobianos. Esses fatores, associados à virulência das amostras bacterianas, favorecem, então, aí o surgimento da doença. Outros fatores na piscicultura que influenciam a aparição dessas doenças são condições de criação dos peixes, né? Igual tem gente que coloca um volume, né, elevado de peixes, fatores ambientais, como, por exemplo, o aumento da temperatura da água, e causando o estresse nos peixes. E outro ponto é a idade do lote, porque a doença ocorre geralmente nos peixes adultos, né? No Brasil, o principal método de criação de peixes é feito em tanques de rede, né? Nesse tipo de criação, os peixes são criados em volume elevado. A maioria dos surtos da doença ocorre principalmente no verão, onde a temperatura da água pode ficar acima de 30 graus, né, favorecendo o aparecimento da doença. A transmissão dessa doença ocorre por contato direto entre os peixes infectados com os peixes sadios, e por contato indireto também, pela bactéria, né, que fica presente na água, e isso permite com que a doença se manifeste gradativamente, né, em diferentes tanques de uma mesma propriedade. No Brasil, os casos da infecção foram observados peixes na fase de pré-abate, porque acredita-se que os alevinos possam ser os portadores assintomáticos da bactéria, e quando eles foram introduzidos, eles levaram, né, patógenos para os plantéis livres. Dessa forma, então, a larva, né, lá na parte da larvicultura, que possuía as matrizes infectadas com a bactéria, pôde, então, disseminar a doença entre as propriedades em diferentes regiões do país. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre os sinais clínicos. A infecção por Streptococcus eneai causa uma doença sepsêmica em tilápias, sendo capaz de invadir diferentes órgãos do peixe acometido e se multiplicar. Um dos principais tecidos acometidos pela bactéria é o sistema nervoso central, onde é verificado um quadro severo de meningoencefalite. Por esse motivo, alguns dos principais sinais clínicos da doença são de origem nervosa, como, por exemplo, a natação errática, a perda de equilíbrio na lama d'água, e tem outros sinais clínicos observados em peixe infectado, que são a anorexia, a letargia, a melanose, temos também hemorragia, ascite. O curso da doença do peixe infectado é variável e depende da presença e a intensidade dos fatores de risco, a virulência das amostras e o status imune do peixe. Em geral, tem duas formas de manifestação clínica da doença, a forma subaguda e a forma aguda. A forma subaguda ocorre entre 2 a 4 dias após a infecção, com uma evolução gradual, e os peixes infectados apresentam sinais clínicos de injúria de tegumento, melanose e natação errática. E nessa forma subaguda, a morbidade e a mortalidade contém, como é que eu posso explicar, né? Observadas são, como é que eu falo? Esqueci. São baixas, a morbidade e a mortalidade delas são baixas nas propriedades acometidas. Já a forma aguda é a mais grave e devastadora da doença. Sua evolução ocorre de uma maneira muito rápida e a mortalidade é alta, principalmente durante a noite. A observação desses sinais clínicos é muitas vezes limitada devido à evolução rápida da doença e à morte aguda dos animais. Apesar disso, peixe com opacidade de córnea e exoftalmia pode ser verificado também. Pode passar, Nanda. Vou falar sobre o diagnóstico, né? O diagnóstico e a identificação do agente infeccioso, ele pode ser realizado através da associação de sinais clínicos e também de exames laboratoriais, né?
Devido à ampla gama dos hospedeiros susceptíveis e sinais clínicos genéricos verificados nos casos de infecções em peixes pelas diferentes espécies do gênero Streptococcus, o diagnóstico laboratorial ele é assim, indispensável, né, para a determinação do agente etiológico envolvido. O diagnóstico do Streptozine em peixes ele é baseado no isolamento e na identificação. O diagnóstico e identificação do agente infeccioso pode ser realizado através da associação de sinais clínicos e exames. Peixes moribundos com sintomatologia clínica da doença, eles devem ser coletados, encaminhados vivos ou refrigerados para o laboratório diagnóstico, igual o Guilherme falou. E no laboratório, o diagnóstico pode ser realizado por bacteriologia ou por métodos moleculares. Por causar quadros de septicemia e meningoencefalite, o isolamento do Streptozinia pode ser realizado a partir da coleta do sistema nervoso e de órgãos altamente vascularizados ou que desempenham, né, funções imunológicas, como o rim, fígado e baço dos peixes acometidos. Fragmentos também desses órgãos são coletados de maneira asséptica, né? E plaquetados em H-sangue, HBHI, que é o caso da infusão do cérebro e coração, TSA, que é o H-soja, e tripticaseína ou THA. Após o período, né, então, que vai de incubação, né, que vai de 24 a 48 horas, a identificação primária do agente infeccioso é baseada na avaliação da morfologia das colônias, né, por microscopia óptica, que é a coloração, né, o método Gram, tipo de hemólise, padrão de antígenos capsulares, né, não classificado em nenhum grupo LACE, e testes bioquímicos, como, por exemplo, gente, esqueci o nome. Oxidase e a catalase. Entretanto, isolados suspeitos não podem ser identificados como streptozines, apenas pelo uso de teste sorológico e dos bioquímicos, né? O uso de kits comerciais como Slindex, Latex, Agglutins e API 20 Strip não são capazes de identificar o streptozine. A grande vantagem desses testes é que... que além da confirmação da espécie bacteriana envolvida no surto, eles permitem também o diagnóstico direto a partir de tecidos infectados, que é o caso do PCR, que é um diagnóstico que vem sendo possível na realização da identificação do INE, como iniciadores de espécie, né, e específicos, ou universais por genes conservados e associados ao sequenciamento e à análise filogenética. Nessa foto do slide, é importante também falar do diagnóstico que é feito através da necrópsia. Então, eu coloquei mostrando uma tilápia normal, né, sem achados, para a gente estar fazendo comparativo. Igual na figura 1, a forma do corpo é normal, é comprido, né, lateralmente ao oval, a linha lateral interrompida por escamas cicloides, a barbatana caudal tem listas verticais distintas e fortes bandas verticais no corpo, as lentes oculares transparentes, esféricas saudáveis, a pele normal, com brilho sem lesões patológicas observáveis. Porém, na letra B, a tilápia apresenta vermelhidão ocular externa, a hemorragia e úlceras em diferentes partes do corpo, escamas extensamente destacadas e abdômen distendido com sinais de sangramento sobre a pele, aparecendo com pequenas picadinhas de agulha ou também como mancha. Na figura C, mostra a aparência normal do peixe tilápia, com fígado, rim, vesícula biliar, intestinos normais, com guelras vermelho vivo. Nos demais, os achados internos pós-mortem de tilápia revelaram sinais típicos de septicemia, em que a branca é severamente congestionado, o rim, o baço, o intestino e coração. A vesícula biliar se apresenta escura, além da ascite hemorrágica, o fígado pálido e friável,
vermelhidão muscular e partes do intestino também se encontravam desprovidas de comida. No tratamento é utilizado a antibiótico terapia oral e ela tem se mostrado muito eficaz no tratamento dos casos de infecção contra o Streptococcus ini, e já foi demonstrado que os antibióticos à base de cefatoxima, eritromicina, ofloxacina, penicilina, tetraciclina, florfenicol e vancomicina são eficazes em ensaios experimentais. No Brasil, apenas o antibiótico à base de florfenicol e oxitetraciclina pode ser utilizado em surto em uma piscicultura comercial. O tratamento terapêutico deve ser utilizado por via oral, misturado com a ração, durante a fase do surto da doença. Este tem o objetivo para evitar infecções dos animais sadios e promover a cura dos animais subclínicos ou em fases iniciais da doença, que ainda ingerem a ração. A administração de antibiótico à base de oxitetraciclina tem sido descrita como eficiente no controle de infecções contra as bactérias gram-positivas. A ação é uma alternativa para prevenção e controle das infecções por Streptococcus ini, e diversas vacinas têm sido desenvolvidas, né, contra diferentes streptococcus patogênicos, e atualmente no mundo ainda já existem algumas vacinas comerciais contra o Streptococcus ini, e esses produtos, de acordo com os fabricantes, eles são indicados em trutas arco-íris, tilápias do Nilo ou qualquer outra espécie susceptível. E as vacinas desenvolvidas, inicialmente, elas foram eficazes no combate da doença, sendo capaz de reduzir 50% para 5% as mortalidades causadas por esse patógeno. E novas vacinas estão sendo desenvolvidas para induzir a imunidade aos diferentes sorotipos de Streptococcus ini. E no Brasil ainda não existe a vacina licenciada contra esse patógeno. Temos vacina. Tem? Ah, tá. Vou mandar aí no chat. Viu? Aí também, falando nisso, lá no artigo também li que não existe os estudos da eficiência das vacinas comerciais ainda. É só isso. Pode passar. Assim, a própria, ainda mais que é uma vacina da MSD, né, que é uma empresa grande, essas vacinas, elas passam por todo um controle de qualidade, né? Claro que como são estudos liderados pela própria empresa, a gente não vai cegamente, né, acreditar, enfim, é interessante quando há estudos externos. Mas essas empresas, elas também não vendem lixo, né? Quer dizer, às vezes ela até vende, né? Por exemplo, a vacina da Giardia, que eles vendem aqui, contra a Giardia, por exemplo, que eles vendem para a gente, né? Lá no país deles, eles não vendem. Eles vêm vender essa merda aqui para a gente. Mas, via de regra, a gente pode, né, confiar em realmente essas vacinas são contra o Streptococcus agalactiae e o INI, que é esse que vocês estão falando, elas são utilizadas, né? A gente tem aqui sim. Mandei o link aí no chat para vocês. Pode continuar? Pode, por favor. Tá bom. Então, começar aqui falando do controle, né? O controle da infecção por Streptococcus ini em pisciculturas, ele vai ser basicamente baseado na manutenção adequada, né, das condições ambientais, da aquisição de alevinos, que são livres do patógeno, né,
também da realização de tratamentos táticos com antibióticos. E é muito importante também que seja feito o descarte, né, adequado de animais mortos ou então de animais que estejam apresentando possíveis sinais clínicos de doença neurológica. E também é importante aderir às boas práticas de manejo, né? Um bom manejo sanitário, a implementação de um programa de biossegurança, né? Esses procedimentos, eles são procedimentos que, digamos, genéricos, né? Que são recomendados a fim de minimizar o impacto e de impedir a introdução de doenças infecciosas em uma piscicultura. O Matheus vai dar continuidade aí com a profilaxia. Bom, vou falar sobre a profilaxia, né? Ela consiste aí na adoção de boas práticas, né? Que pode ajudar aí no controle e na prevenção dessa bactéria. Essa boa prática pode começar pela qualidade da água, né? Evitando aí os peixes mortos, também o excesso de biomassa, densidade estocada, manter também uma alimentação compatível, né? Com o sistema de cultivo, onde aí evita o excesso de resíduos orgânicos e evita a deteriorização da qualidade da água. É importante manter uma nutrição ideal desses peixes e planejar também as operações, né, de transferências, mudanças, ou manipulação dos peixes, para que não haja aí um manejo desnecessário. Outra prática aí que pode ser feita para ajudar na prevenção é utilizar o banho de sal na concentração de 2 a 3% durante 30 minutos, ou também o banho de permanganato de potássio, usando aí na concentração de 10 mg por litro, a 20 a 30 minutos, após um manuseio ou transferências, ou também até no transporte desses peixes. Beleza, boa apresentação, bem completa, né? Eu notei, obviamente, que vocês tiraram muitas informações, né, do texto lá que eu disponibilizei no portal, e é um bom texto. Aí, o que acontece? Esse texto, o trabalho que eu disponibilizei é 2014 ou 2015, não sei. Já passaram 6 anos, né? Então, é bom, quando a gente pega uma fonte assim, que é muito boa, ela é uma boa fonte para dar uma base. E aí a gente vai e busca trabalhos um pouco mais recentes para complementar e, às vezes, atualizar, né, algumas informações. Um exemplo, né, que ficou claro aqui, é o exemplo da vacina, né? Eu lembro, lá nesse trabalho, se não me engano, né, fala que não temos, né, mas hoje a gente já tem. Então, é importante, quando a gente pega esses trabalhos um pouco mais antigos, a gente confirmar aquilo ali e atualizar, porque as coisas mudam muito rapidamente, tá? Então, esse Streptococcus rhinei, ele é virtualmente indiferenciável, né, do ponto de vista da manifestação clínica do Streptococcus agalactiae da aula passada. Um Streptococcus tem uma característica aí, né, uma pegada da septicemia muito grande, então causa septicemia com frequência e vai levar a alterações em outros órgãos, em vários órgãos e tecidos, principalmente em sistema nervoso, né? A gente vai ter sinais clínicos de meningoencefalite, sinais neurológicos nesses peixes, ascite, melanose, escurecimento, né? Enfim, dentre outros sinais aí inespecíficos, o que se assemelha muito com o Streptococcus agalactiae. Talvez o que diferencie um pouquinho mais um do outro, né, seria um componente, esse Streptococcus de agora, o rhinei, ele tem um componente hemorrágico mais evidente. Ele causa hemorragia, vasculite, com hemorragias nesses peixes e às vezes até levando a palidez, né, dos órgãos internos, cavidade, o que não é tão frequente no Streptococcus agalactiae. O Streptococcus dysgalactiae, que é o que o grupo da Larissa falou anteriormente, já destaca bem, já é bem diferente. É diagnóstico diferencial? Todos os três são diagnósticos diferenciais, mas o Streptococcus agalactiae e o rhinei realmente são muito semelhantes mesmo. E aí todo o resto, transmissão, diagnóstico, controle e profilaxia, é tudo da mesma forma, tudo igual. Por isso que numa próxima oportunidade eu vou unir os três.
porque realmente aí a etiologia é bem parecida, né? Espécies diferentes, forma de transmissão, mesma coisa, fatores de risco ou predisponentes, mesma coisa, aí a sintomatologia e manifestação clínica muda, mas diagnóstico, tratamento, controle e profilaxia, praticamente tudo igual, tudo igual, tudo igual. Beleza? Foram boas apresentações. Queria chamar a atenção aqui para uma pessoa que apresentou, e apresentou muito bem, que é uma tal de Ana Carolina Aparecida, que eu estava aqui trocando as mensagens no chat, pedindo, ela deve ter até achado estranho. Ela deve ter achado assim, que eu mandei para ela assim, ó, você tem câmera aí? Tá, mano, abre a câmera. Ela devia ter achado até que eu estava assediando ela, mas eu queria ter certeza da voz que eu estava ouvindo. Tá? Qual que é a história da Ana? A Ana, aí, na época do presencial, né, Ana? Sim. Apresentou uns trabalhos aí, vocês apresentaram uns trabalhos para mim, eu lembro até no auditório que foi, auditório ali do prédio 2. E aí, depois da apresentação do grupo dela, não lembro se era individual ou era em grupo, provavelmente era em grupo, né? Era em grupo. Era em grupo, né? Eu cheguei para a Ana, assim, lá na frente, primeira carteira, do lado direito, sentou do meu lado direito, eu falei, Ana, você precisa melhorar nisso, naquilo. Foi ou não foi, Ana? Foi sim. E aí... Me ajudou muito. E aí ela me surpreendeu aqui hoje. Ana, você melhorou demais. Você melhorou 1000%. E eu estou muito feliz que você tenha melhorado, tá? Fico muito satisfeito. Quando eu vi, eu reconhecia a sua voz, mas a sua apresentação ela está totalmente diferente do que era antes. Então, eu fico muito feliz. Muito satisfeito mesmo dessa sua evolução e também satisfeito de poder ter auxiliado aí, contribuído um pouquinho para isso, mas o mérito é 100% seu, tá? 100% seu, estou muito satisfeito. Parabéns, espero que você evolua mais. Tá bom, mas não tá perfeito, tá? Isso, sempre melhorando. Ainda há espaço para melhorar, mas estou muito feliz por você. Beleza? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vamos lá para as questões, então. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, turma. Boa tarde. Número 1. A bactéria Streptococcus ini afeta o cérebro de peixes, causando a doença do peixe louco. A partir de 1995, os criadores de truta de Israel começaram a vacinar seus peixes. Apesar disso, em 1997, ocorreu uma epidemia causada por uma linhagem de bactéria resistente à vacina. Os cientistas acreditam que essa linhagem surgiu por pressão evolutiva induzida pela vacina, o que quer dizer que a vacina A. induziu mutações específicas nas bactérias, tornando-as resistentes ao medicamento. B. Induziu mutações específicas nos peixes, tornando-os susceptíveis à infecção pela outra linhagem de bactéria. C. Causou o enfraquecimento dos órgãos dos peixes, permitindo sua infecção pela outra linhagem de bactéria. D. Levou ao desenvolvimento de anticorpos específicos que, ao se ligarem às bactérias, tornaram-nas mais agressivas. E. Permitiu a proliferação de bactérias mutantes resistentes ao impedir o desenvolvimento das bactérias da linhagem original. Ô, Guilherme, você tá com o microfone desligado. Tá mudo, Guilherme? Perdão. Eu responderia de uma forma um pouquinho diferente do que estão aí as respostas, as alternativas, tá? Uhum. Mas deixa eu ver aqui se eu vou escolher a A ou a E. Tá bom. Eu acho que a E ela está mais adequada. Dentre Sim. foi a que vocês escolheram?
Sim, é a letra E. Tá. Porque, na verdade, ela não permite, né? Porque é uma coisa natural. Ó. Se a gente tem uma vacina que impede, é o contrário. Aí a causa e a consequência está meio invertida. Se você tem uma vacina contra determinado patógeno, naturalmente essa vacina, né, vai reduzir, essa é uma das funções das vacinas, reduzir a transmissão desse patógeno. Esse patógeno, com o tempo, ele vai desaparecendo dessa população. E aí, o que começa a predominar? Né? Se houver espaço para isso, pode haver um escape vacinal, que a gente chama, um patógeno que sofreu determinada mudança, determinada mutação, determinada recombinação, e que passa a prevalecer a partir disso. Né? A partir disso. Some o seu competidor, e esse patógeno, né, mutado, alterado geneticamente, que evoluiu um pouquinho ali, né, essa linhagem nova, ela acaba sobressaindo. Então, a letra E, mas eu alteraria um pouquinho. Mas é a letra E. Isso. Pode passar, Nanda. De acordo com as informações passadas sobre o Streptococcus pneumoniae, podemos considerar que ele é. Aí essa é aberta, Guilherme. De acordo com... Podemos considerar que o quê? Que ele é. Mas é de qual ponto de vista? Dos agentes etiológicos. Ponto de vista morfológico, timoral, essas coisas? Será que é isso? Bactéria gram-positiva, em forma de cocos, formadora aí de cadeias de cocos, seria isso? Não, é qual tipo de agente etiológico ele é. Uma bactéria. Isso. Tá, bactéria. Aí tá falando, é considerado um dos principais agentes etiológicos causadores de streptococose em diversas espécies de peixes de água doce e marinhos. Entendi. Tá vendo? É verdade. Isso é verdade. Falta só colocar o itálico aí no nome. Isso. Pode passar, Nanda. 3. De acordo com a transmissão, marque a opção correta. Letra A. Atualmente, existem 45 espécies de peixes de água doce marinhos, susceptíveis à infecção por Streptococcus pneumoniae, incluindo diferentes espécies e híbridos de tilápia. B. A transmissão da bactéria ocorre por contato indireto entre peixes não infectados e sadios e por contato direto através da veiculação do patógeno via água principalmente. C. Casos de infecção por Streptococcus pneumoniae foram descritos em seres humanos, golfinhos, morcegos e peixes. D. Já em condições experimentais, a transmissão basicamente pode ser realizada por coabitação entre animais não infectados e doentes, por via muscular, via injeção intraperitoneal e via banho de imersão em peixes com a presença de lesões cutâneas. Isso é correto ou incorreto? A correta. Correta? Porque, olha só, a C está correta. A A, eu não sei qual o número de espécies de peixes. São 35. Ah, aí você está querendo me quebrar, ué. Aí é de cair. Está parecendo as provas do professor Ronaldo, ué. Aí a letra B, ela está errada porque o contato vai ser direto, né? Letra B entre está os errada. peixes infectados e sadios. A C está correta. E por contato indireto, cadê a letra B, né? Uhum. Através da vinculação do patógeno. Aí a letra D, ela está errada porque os animais infectados sadios vai ser por via oral e não muscular, né? E via injeção intraperitoneal. Entendi. Aí, no caso, é a letra C. Experimentalmente, não quer dizer que isso seja relevante do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista do que aconteça realmente nas criações. Mas, experimentalmente, todas essas vias aí, né, são capazes de levar
a infecção. Mas é difícil acontecer, né, pela via muscular aí nesses animais, mas pode acontecer. Entendi. Em condições experimentais, então, por isso que eu fiquei na dúvida aí. Mas beleza, a C está correta, né? A C está Isso, é a letra C. correta. Pode passar, Nando. 4. O diagnóstico do Streptococcus ini se baseia na associação de sinais clínicos e exames laboratoriais. Sabendo disso, explique por que o diagnóstico laboratorial é de suma importância. Essa é aberta também. Então, porque a gente tem alguns diagnósticos diferenciais aí, né? Nenhuma dessas lesões, nenhum desses sinais são sinais patognomônicos da doença. Então, embora a gente possa suspeitar de alguns agentes, de algumas dessas doenças, a gente precisa do apoio laboratorial, né? Para apontar para a gente exatamente qual é o agente etiológico. Se é o Streptococcus agalacti, Disgalacti, INI, se é a Canibacterium, se é a Pseudomonas, se é outros parasitas, enfim, outros patógenos aí, alguns deles a gente vai ver nas próximas aulas. Isso, está certinho. Devido à ampla gama de hospedeiros susceptíveis e sinais clínicos genéricos verificados nos casos de infecções em peixes pelas diferentes espécies do gênero Streptococcus, o diagnóstico laboratorial é indispensável para a determinação do agente etiológico envolvido. Pode passar, não? 5. Em relação ao tratamento, prevenção e controle do Streptococcus ini, marque a opção correta. Letra A. O tratamento no Brasil, apenas antibióticos à base de florfenicol e oxitetraciclina podem ser utilizados para conduzir uma intervenção terapêutica em surtos dentro de uma piscicultura comercial. B. A vacinação não é uma boa alternativa para a prevenção e controle das infecções por Streptococcus ini nas pisciculturas. C. O tratamento terapêutico deve ser realizado por via injetável durante a fase de surto da doença. Este tem por objetivo evitar a infecção dos animais sadios e promover a cura dos animais subclínicos ou em fases iniciais da doença, que ainda ingerem ração. D. A antibioticoterapia oral não tem se mostrado uma eficácia correta no tratamento nos casos de infecção por Streptococcus ini em peixes. Correta é a letra A. Isso, tá certo. A letra A Letra mesmo. A. As outras estão incorretas. A letra B não é, né? Porque a vacinação é uma boa alternativa, né? Para a prevenção e o controle das infecções. Sem dúvida. E a antibiótico-terapia, né? Ela é pela via oral, né? Não é pela via injetável. Isso, é via oral. Beleza, meninos e meninas. Obrigado pela apresentação. Os slides muito bonitos. Esqueci de comentar. Estão bem caprichados. Obrigado pelas apresentações. Show de bola. Fico aguardando agora o e-mail de vocês, dos dois grupos, com o PDF, com a apresentação e com as questões. Combinado? Certinho, Guilherme. A gente manda sim. Beleza. Tenha um bom descanso e bom final de semana, tá bom? Para vocês também. Pessoal, boa sexta-feira para vocês. A gente se vê na semana que vem. Se cuidem. E até breve. Até daqui a pouquinho. Valeu, Guilherme. Obrigada. Valeu. Até mais. Abraço. Para você também, Giovana. Valeu. Valeu, meninos. Valeu. Falou, Ana.